Sabe, se você ofertou nessa noite, é porque o Senhor, Ele tem suprido suas necessidades. Nós podemos ofertar de duas maneiras. Nós podemos ofertar daquilo que nos sobra, isso não exige fé. E nós podemos ofertar daquilo que nos, naturalmente falando, nos faria alguma falta. Isso exige fé. A palavra do Senhor fala que nós devemos andar conforme a nossa fé. Eu não posso pedir para você andar além da sua fé. Eu não tenho esse direito. Mas a palavra, ela nos orienta a andar conforme a nossa fé. Feche seus olhos, por favor. Você sabe que, desculpa, pode abrir os olhos. A Isabela, nossa filha, às vezes você fala assim: filha, fecha os olhos, vamos orar. Mas por que fechar os olhos? Eu oro com os olhos abertos? Então, se você quiser ficar com seus olhos abertos, fique com seus olhos abertos. Eu oro de olho fechado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é a nossa provisão. Obrigado porque nós sabemos que nós somos prósperos no Senhor. Pai, eu não estou aqui declarando palavras de positivismo, mas eu estou declarando aquilo que nós somos. Pai, aquilo que nós somos através da sua morte na cruz, porque o Senhor falou que não nos faltaria nada para uma vida de piedade. Pai, nós queremos alinhar os nossos corações com o seu, para que aquilo que toca o seu coração, para que aquilo que é importante no seu coração, Pai, seja importante no nosso. E nós sabemos que tudo que nós determinarmos fazer em teu nome, Pai, nós faremos e nós teremos êxito, porque nós sabemos que o Senhor já proveu todas as coisas. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós podemos participar com o nosso dinheiro da plantação do teu reino. Obrigado, Deus, porque nós podemos influenciar pessoas, nós podemos ajudar a transformar a vida de pessoas, Pai. E nós podemos, ó Deus, como com uma chave nas mãos, abrir portas para a manifestação do teu reino. Usa-nos, Senhor. Usa-nos com generosidade. Pai, nós queremos ser generosos assim como o Senhor foi naquela cruz, porque o Senhor deu tudo que o Senhor tinha. Pai, que a nossa fé ela aumente dia a dia, Pai, em cada circunstância, para que nós possamos fazer a cada dia mais em teu nome, para que o Senhor receba toda a honra, para que o Senhor receba toda a glória e toda a adoração. Pai, enquanto no mundo as pessoas usam dinheiro para pagar propina, para comprar sexo, para comprar droga, para satisfazer prazeres carnais, para se enganar, Pai, nós usamos para investir naquilo que nós acreditamos, que é a manifestação do teu reino. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode levar, por favor, o gasofilácio, Roberto. E hoje pela manhã, quem estava aqui hoje de manhã, levanta a mão. Tem uma notícia para você. Poucas pessoas, graças a Deus, assim eu fico mais tranquilo. Mas você vai ouvir de novo aquela palavra. E eu creio que você vai ter uma revelação diferente. Amém? Mais intensa, mais profunda da palavra de Deus. E você sabe que eu estava preparando hoje a palavra do culto. Passei horas orando e estudando e não teve jeito, mas foi um tempo muito bem gasto.
eu vou falar sobre a mesma coisa. Você sabe que a palavra de Deus, ela não fica defasada. A palavra de Deus, ela não envelhece. Alguém sabe quantos mil anos tem, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto? Os rolos de Isaías? Alguém lembra? Cadê quem fez seminário aí? Não levanta a mão. Hã? Apelou? Essa vai cair na prova. Porque assim como o Senhor, a sua voz, a sua palavra, ela não se limita. A palavra do Senhor, ela não é limitada por eras, a palavra do Senhor, ela não é limitada por estações, ela não tem limitações. Então tenha uma certeza no seu coração, a palavra não envelhece, ela é sempre atual. Por mais que você ache que a pessoa ela pode ser o mais descolado possível, a palavra de Deus impacta a vida dela, porque ela é sempre atual. Deus é assim. Deus, ele não é o Deus da era passada ou o Deus da era futura. O Senhor, ele não tem começo e ele também não tem fim. Ele é o Deus de todo o tempo. E você acha que hoje é o futuro? Não é. Porque Deus, ele já está lá no futuro. E ele sabe de muito mais coisas que nós sabemos. Na verdade, ele sabe de todas as coisas. E é por isso que a palavra dele, ela nunca envelhece. Ela é mais atual do que todos nós. Pode ter certeza disso. Às vezes nós pensamos que nós precisamos atualizar alguma coisa. Nossos jovens, né? As histórias da Bíblia, elas são um pouco ultrapassadas. Ultrapassada pode ser a sua mente, pode ser seus pensamentos podem ser ultrapassados, mas a palavra de Deus, ela não é, pode ter certeza. O problema é que quando nós nos acostumamos com uma palavra sem vida, quando nós acostumamos com as letras, essas letras mesmo aqui, se nós nos limitamos a elas, tudo se torna, de certa forma, um vazio regido por regras do que nós podemos ou não podemos, devemos ou não devemos, que dia, que hora, quanto tempo, será que eu posso? Será que eu devo? Só que a palavra, ela vem através de um relacionamento. Relacionamento. Antes de Deus, antes do Senhor, ele dá os 10 mandamentos para o povo lá de Israel, o povo que tinha saído do Egito, que estava no deserto. Antes de dar os 10 mandamentos, o Senhor, ele tinha desejado relacionar com eles. Era isso que o Senhor tinha feito. Mas por causa do coração do homem duro, o Senhor, ele dá os 10 mandamentos para que o coração do homem fosse manifesto. Não vamos falar sobre isso, mas essa era a importância. A palavra viva, ela vem através de um relacionamento. João capítulo 15, verso 1, você pode abrir a sua Bíblia. Você que veio de moto para o culto, isso não está na Bíblia, enquanto você estiver abrindo. Você que veio de moto para o culto, eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir que você faça o seguinte: você mantenha a sua moto estacionada o mais perto possível dessa entrada aqui. Existem uns endemoniados por aí? É verdade. Tem que ter o demônio no corpo, porque sabe que a galera está no culto, mó sonzão lá fora, e o cara ainda tem vontade de mexer nas motos. Esse tempo atrás roubaram um capacete. Então, por favor, pegue a sua moto, mantenha ela o mais perto possível dessa entrada
para que a sua moto fique segura. Ou se você não quiser deixar aqui na frente, fala assim: anjo, cuide da minha moto até eu voltar, não deixa ninguém tocar nela, ou uma ou outra, mas você precisa ter um posicionamento. Se você não tem fé para dar ordem para o seu anjo, deixa ela perto da porta aqui. Se você crê na Bíblia, fala para o seu anjo cuidar, e aí ele vai cuidar dela. Porque realmente, a partir do culto que vem, nós vamos deixar alguém aqui cuidando, para que corra tudo bem. Outro aviso, não estou lembrando agora, mas isso eu vou falar no final. Né? É que eu lembrei das motos, o Diógenes pediu para avisar. Há vários dias que era para ter falado. João capítulo 15, verso 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador ou o agricultor. Toda a vara ou todo o ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então olha para o seu irmão muito amado, olha com olhos de amor para ele, e diz assim: se você não der fruto, você será arrancado da videira. Faz cara de assustado agora para ele. Aí fala assim, se você der fruto, você será podado, para que você dê mais fruto ainda. Aqui as palavras de Jesus, então não dá para brincar, né? Se fosse Paulo, ia falar assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem escapatória. Eu vou ler numa outra tradução que eu acho que é um pouco melhor. Verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e queimam. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você também dá uma viajada quando você lê isso? Jesus falando assim: Gustavo, se você estiver em mim e eu estiver em você, você pode pedir o que você quiser e vai acontecer. É impossível você não... Pensa em algo. Você pensou algo que você está precisando, né? Ou não? Ninguém quer falar? Isso quer dizer o quê? Você quer falar? Sim? Verso 8: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Como que nós glorificamos a Deus? O que são os frutos? As obras? O que mais? Pessoas? Fruto do Espírito? Semelhança de Deus? Vamos continuar, depois nós falamos sobre isso. E nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como que nós somos discípulos de Jesus? Ok, está claro, não precisa nem interpretação bíblica. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor.
Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse. Então Jesus, no verso 10, ele fala assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. E qual é o mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não adulterar. Não. Olha que interessante. Verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho-vos feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. E hoje pela manhã nós falávamos a respeito disso. Nós falávamos a respeito do agricultor, que é Deus, a respeito da videira, que é Jesus, os ramos, que são nós, e os frutos, que é o resultado do nosso relacionamento com Jesus. Você sabe que o propósito da criação é que ela frutifique. Uma árvore, ela não precisa, apesar de que ela tem um instinto bem interessante, mas ela não precisa pensar para frutificar. A fisiologia dela, ela já funciona dessa forma. E a árvore, ela produz um fruto, que produz uma semente, que vai gerar uma árvore, que vai produzir um fruto, que vai produzir uma semente, que vai gerar outra árvore, e o ciclo ele inicia e ele termina. Ele inicia e ele termina, sempre produzindo. Quando o Senhor ele cria Adão e Eva, ele fala: olha, vocês vão multiplicar. Encham essa terra. Vocês estão vendo esse jardim aqui no Éden? Esse jardim precisa ser ampliado. Esse jardim ele precisa crescer. E para isso vocês precisam multiplicar. Multipliquem-se. Mais pessoas, a minha imagem, a minha semelhança, pisando nessa terra, ampliando esse jardim, cultivando, cuidando dele. Esse era o desejo do Senhor. Os frutos, como nós falamos agora há pouco, são vidas, fruto do Espírito. O que mais? Sermos parecidos com Deus. O que você tinha falado mesmo? Obras. Se realmente são todas essas coisas. Não há uma limitação para os frutos, mas há uma verdade: a nossa vida, ela precisa frutificar, ela precisa. Esse é o nosso propósito. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, a partir do momento que nós damos as mãos com Ele e nós iniciamos essa caminhada até o fim da nossa vida, nós temos um propósito, e o propósito é que através do relacionamento com Jesus, nós frutificamos. Jesus ele tem uma afirmação muito interessante, ele diz assim: eu sou a videira e vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Ele não falou assim, quem estiver em mim e eu nele, se fizer uma campanha de 7 semanas irá frutificar. Quem estiver em mim e eu nele, se fizer muito jejum e oração e declarar todas as manhãs que vai frutificar, os frutos irão nascer na sua cabeça. Não, ele falou assim, permaneça em mim. E se Jesus ele afirma que nós devemos permanecer nele, o contrário também é verdade. Nós podemos nos desligar dele. E isso é algo muito sério. Não é o que nós vamos falar hoje, mas é muito sério. É muito sério. Quero fazer uma pergunta para instigar o seu coração. Você está em Cristo? É aquela pergunta que você não precisa responder. Mas você está em Cristo? Você está permanecendo em Cristo? Você está ligado em Cristo e a seiva que sai da videira, ela tem fluído por você? Essa é uma pergunta muito importante. Você percebe que a natureza de Deus ela tem fluído através da sua vida? Toda vara que não dá fruto, Ele tira. Isso é Jesus que está falando. Interprete da forma como você quiser. E aí ele fala assim, aquela que não dá fruto Ele tira, e a que dá fruto Ele poda. Só que você sabe que isso é muito bom. Nós não temos aqui muito tempo, mas quando Jesus ele falou essa parábola para os discípulos, você sabe que ser discípulo de Jesus naquela época não era fácil, que eles tinham realmente muita luta, né, das religiões da época e o judaísmo, né, que era tão dominante ali onde eles viviam, e eles se disporam a andar com Jesus. Fico pensando, se Jesus ele tivesse aqui como homem hoje, como ele seria? Ouvi um exemplo de alguém um dia que me fez parar para pensar. Você conhece Jesus, você conhece a vida dele? Imagina se Jesus ele tivesse sentado aqui nessa cadeira e uma prostituta vestindo, sei lá, mini saia ou sei lá o que, ela entrasse gritando aqui, chorando, e ela se ajoelhasse aos pés de Jesus e começasse a clamar por misericórdia, para Ele mudar a vida dela, o que nós faríamos? Sei que hoje você tem uma mente aberta, né? Acho que a maioria dos irmãos já, né, se adaptaram com essa realidade, mas será que nós não íamos falar assim, olha, tem uma salinha aqui, o senhor pode se dirigir na sala, porque o culto ele precisa continuar. Será que nós faríamos isso? Jesus, ele gostava dessa galera problemática. Ele não andava com muita gente perfeitinha, igual eu e você, que nós somos perfeitos, não é verdade? Jesus, ele gostava da galera do problema. Cara que roubava, cara que era mulher do fluxo de sangue, cara que era cego, ele curava com guspe. Já imaginou? Isso porque era cego, né? Porque se o cara era surdo, ele nunca ia deixar. Jesus, não, você não vai cuspir no meu ouvido, você está louco? Só deixou porque era cego. Mas Jesus, ele é uma figura muito interessante. Às vezes nós fazemos um estereótipo de Jesus, né? Jesus não é, ele não é dessa forma. E quando Jesus ele estava falando, né, essa parábola para os discípulos, muitas coisas aconteciam, né, nesse meio tempo. E que nem estava falando hoje pela manhã, para você ter ideia, os discípulos eles foram pregar numa cidade, e aí eles voltam para Jesus, e falam assim, Jesus, o que o senhor acha, hein, da gente mandar vir fogo do céu igual a Elias e queimar todo mundo naquela cidade? Jesus ele vem para salvar as pessoas,
Jesus ele vem para, demonstrando o amor e se entregando a ponto de morrer na cruz, e aí a galera fala assim, vamos mandar fogo e matar todo mundo. Você imagina Jesus pensando, cara, eles não entenderam nada. E ele fala, olha, não é com esse espírito, viu, que nós estamos aqui fazendo a obra. Não queiram matar as pessoas. E realmente Jesus ele precisava ser firme com os discípulos. E você sabe que quando nós desejamos ser discípulos de Cristo, e quando nós entendemos que a única vida que vale a pena é você gastar ela para algo que é eterno, às vezes nós precisamos de uma poda. Só que não ache que essa poda é algo ruim. Às vezes nós olhamos isso como algo ruim, por exemplo, Jonas sendo engolido pela peixe grande. Parabéns, vocês estão ligados, né? Que não era uma baleia. Jonas sendo engolido pelo peixe grande, você fala assim, cara, aquilo lá foi disciplina de Deus. Claro que não. Jonas ele só encontrou aquele peixe porque ele estava fugindo da palavra de Deus. Se Jonas tivesse submetido àquilo que o Senhor tinha falado para ele, pode ter certeza que ele não teria sido engolido pelo peixe. Mas outra certeza eu te dou, o peixe serviu para que Jonas fosse de encontro àquilo que o Senhor tinha falado. Então, às vezes, como Jesus ele fala aqui, verso 3, vós já estáis limpos. Através do que nós somos limpos? Através da palavra. E quando nós cultivamos esse relacionamento com Jesus, e nós permitimos Ele falar no nosso coração, e nós ouvimos a sua voz e seguimos a sua direção, a palavra ela nos limpa. E às vezes aqueles galhos do egoísmo, da justiça própria, às vezes aquele galho que faz você querer fazer do Senhor um Papai Noel ou uma Havan, porque aqui em Lucas não tem shopping center, que é o lugar onde você vai sempre que você precisa trocar uma lâmpada em casa ou uma pilha do controle da televisão. Essas coisas elas acontecem porque o Senhor ele se importa com a sua caminhada. Ele se importa que você dê muito fruto. Nós falamos no culto passado, culto de ceia, a respeito disso. Eu acredito que todos aqui amam Jesus. E se Jesus hoje ele fosse caminhar pelo seu pomar, ele teria frutos para colher? Se Jesus ele decidisse saciar a sua fome no seu pomar nessa noite, teria frutos? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Só que tudo sempre inicia e termina em amor. Você sabe que em um determinado momento, os discípulos eles saem, acho que é Lucas 9, se eu não me engano, os discípulos eles vão para as cidades pregar o evangelho, e eles fazem muitas coisas. E como eles estavam de 2 em 2, eles não sabiam o que os outros discípulos tinham feito. Naquela época não tinha Instagram para mandar uma selfie falando, olha essa galera aqui, era tudo cego, foi curado, glória a Deus. É só para registrar, mas é a glória do Senhor. E aí eles não tinham como mostrar para as pessoas os feitos, né? E eles voltam para Jesus e Jesus escuta eles com a seguinte conversa: olha tudo que nós fizemos. Você viu quantas pessoas sendo curadas? Quantos endemoniados sendo libertos? Quem será que vai ser o maior no reino dos céus? Às vezes a vitória ela faz com que certas coisas elas aflorem no nosso coração. Coisas que se nós estivermos lá no fundo do poço, ninguém ia ver, até te comprava por crente.
Mas aí quando a glória vem, alguns galhos começam a crescer. E nem sempre folhas, elas demonstram que a árvore tem frutos. Na casa do meu pai tem alguns pés de manga. Quem gosta de manga? Poucos irmãos. A manga tem perdido a sua... Levanta a mão quem gosta de manga, por favor. Tá. Tem irmão lá quase dando glória a Deus. E sabe aquela manga, acho que é o coração de boi? Faz tanto tempo que eu não vejo aquela manga. Ela é tão doce. Nossa, aquela manga gelada, madurinha, né? Você gosta também? Cara, aquela manga é muito boa. E meu pai, sério, na casa do meu pai tem desse pé de manga. E ela é uma mangona, é a maior que tem, eu acho. Você tem que colher ela antes de cair, porque se cair, ela está madura, você pega aquela manga coquinho, se cai não acontece nada, né? Aquela manga fiapenta que você não gosta de chupar, se cair ela fica intacta. Agora a manga coração de boi, se cair, sobra só o caroço. E aí eu lembro que era época de manga e eu fui lá na casa do meu pai e aquele pé, são uns 3 ou 4 pés, estavam gigantes. Eu falei, cara, é época de manga, então vamos colher manga. E aí eu chego no pé de manga e o que acontece? Não acontece nada, porque só tinha folha. Os pés são estéreis, eles não produzem. Mentira, eles já produziram, porque quando eu morava lá, aqueles pés produziam manga, mas eles não produzem mais. Eles têm muitas folhas. Quem olha, uau, que pé lindo, mas eles não têm fruto. E aí Jesus ele chega para os discípulos e fala, olha, tá vendo essas crianças aqui? Se vocês não forem como uma criança, vocês não vão entrar no reino. E o maior no reino é aquele que serve. Não pensem que se vocês se encherem de glória, vocês serão alguma coisa, porque maior é o que serve. E aí Jesus ele precisava em todo o tempo vir com a sua palavra e podar os discípulos. Vamos lá. Às vezes os ramos do orgulho, da vergonha, da timidez, do medo, da justiça própria, da razão, eles sugam toda a energia e eles não deixam dar fruto. E esses ramos eles precisam ser cortados. E Jesus ele fala no final, no verso 15, ele diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. O servo, ele não conhecia os sonhos do seu senhor. O senhor, ele não parava, ele não gastava tempo compartilhando sonhos com o servo. O Senhor ele não gastava tempo explicando para o servo aquilo que estava no coração dele. Ele não mostrava um projeto ou algo que ele gostaria de fazer. Ele simplesmente mandava: hoje você precisa cavar esse buraco. Hoje nós precisamos colher esse campo. Hoje você precisa arar essa terra. Os servos eles não tinham alegria, eles não tinham prazer. Mas aí Jesus fala assim: olha, vocês não são mais meus servos, a partir de agora vocês são meus amigos, e eu quero compartilhar o meu coração com vocês. Eu não sei se você já teve algum amigo de verdade, mas amigos de verdade, eles compartilham sonhos.
quais são os sonhos do Senhor? Amigos de verdade compartilham sonhos. Você pode me falar quais são os sonhos dele? Você é tão amado por ele? Você ama tanto o Senhor? Você é tão bom? Então me conta quais são os sonhos dele. Quais sonhos ele tem compartilhado com você? Sabe, às vezes você até está há um certo tempo já conosco. Nossas reuniões, elas não são iguais. Elas são bem diferentes umas das outras. Isso é bom. Mas eu preciso afirmar que eu não tenho, assim, eu falo isso tão alegre, que eu não tenho uma preocupação no meu coração, que é de agradar você. Eu quero agradar o meu Pai. Eu não quero que você saia daqui achando esse culto legal. O meu desejo é que você saia daqui em crise. Uma crise existencial. Você sabe por quê? A única forma de você parar a sua vida é morrendo. E se você morrer hoje, mesmo assim, você vai prestar contas. Aproveite os seus dias. Aproveite os seus dias. Amigos compartilham sonhos, mas servos não têm prazer. Sabe, se hoje você não tem prazer, decida não ser mais um servo. Decida ser amigo, porque Jesus ele já tomou essa decisão há muitos anos. Na verdade, o Senhor ele tomou essa decisão antes que tudo existisse, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. São os nossos frutos que glorificam a Deus, e nós iremos prestar contas daquilo que nós fazemos, irmãos, segundo bem ou mal. Você pode ser um jovem, você pode ser uma pessoa de meia idade, ou você já pode ser uma pessoa, você pode ser uma pessoa idosa. Você vai prestar contas. Nunca se é jovem demais para Jesus. E nunca se é velho demais para Jesus. Mas o mundo, ele tenta enganar você, te contando que sempre vai haver um amanhã. Mas pode ter certeza que para muitas pessoas, amanhã o sol não vai nascer. E eu não estou sendo sensacionalista, porque os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou assim. Mas isso é uma verdade. Para muitas pessoas, amanhã o sol não nasce. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é mantermos a nossa disciplina de oração, de jejum e leitura todos os dias. Queridos, isso não é fácil. Não é fácil. Dias corridos, às vezes você faz um planejamento e as situações elas vêm sem te avisar, elas sugam o seu tempo, às vezes elas sugam as suas energias,
Aí você descobre a tecnologia, TechPix, a câmera mais vendida de todos os tempos. E você descobre que se você não souber administrar a tecnologia, ela vai ajudar você a fazer as coisas mais rápido e fazer mais coisa que você não precisava fazer. E aí o seu tempo ele vai pelo ralo do mesmo jeito. E novamente não temos tempo. E se ler a Bíblia ou orar fosse para nós como uma refeição de cada dia, como você estaria hoje? Como estaria seu corpo hoje? O seu espírito, ele está suprido? Eu gosto de fazer pergunta porque às vezes o Senhor ele me questiona e me faz parar para pensar. Tendo em vista todas essas coisas, estamos tomando medidas para que possamos passar mais tempo juntos. Agora eu vou mudar para a sua casa e para que nós possamos ser mais diretos nos assuntos que necessitam ser tratados. Mas eu não vou mudar para a sua casa, eu gosto da minha casa. Graças a Deus, né, meu amor? Minha esposa aqui, ô Senhor, que piada em hora errada. Nós decidimos que nós vamos mudar a forma como nós reunimos os links. Os nossos links hoje eles são mistos, homens, mulheres, tanto de jovens quanto de adultos. E nós temos uma deficiência. Quem arrisca a palavra? Discipulado. Eu sou franco em dizer que nós somos deficientes no discipulado. E isso reflete na vida dos irmãos, isso reflete também na boca dos irmãos. Os irmãos, eles literalmente eles estão clamando: eu preciso ser discipulado. Ecoa. E o Senhor ele tem falado conosco a respeito disso. Há alguns dias já que o Senhor ele tem ministrado no nosso coração. Sabe, queridos, nós vivemos uma geração onde os princípios eles têm sido deturpados pelo mundo, onde os papéis das pessoas, o papel do homem e o papel da mulher, eles têm sido invertidos e deturpados. Eu não estou falando aqui de machismo ou de feminismo, não é nada disso, porque aos olhos do Senhor nós somos iguais. Tanto homens como mulheres, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos. Agora, a verdade é que nós vivemos uma geração de homens que não têm se posicionado segundo a sua identidade em Cristo. Homens que ao acordar pela manhã eles querem dormir um pouco mais para ver se a esposa levanta e veste as calças para tomar a frente das coisas. E nós temos a responsabilidade de treinar a próxima geração que vai impactar esse país. Nós temos a responsabilidade de investir nas pessoas que o Senhor tem nos confiado, porque isso vai ser cobrado das nossas mãos. Tudo aquilo que o Senhor ele confiar para mim, tudo aquilo que o Senhor ele confiar para você, quando você estiver diante dele, ele vai pedir contas disso. Um exemplo é a parábola dos talentos. Nós não vamos ler ela agora, mas o Senhor ele deixou 5, 2 e 1 talento. Aquele que tinha 5 talentos ele multiplicou. Aquele que tinha 2 talentos ele multiplicou, e aquele que tinha 1 talento ele enterrou. E aí o Senhor voltou e ficou feliz porque ele tinha enterrado. Não. Ele tirou o talento daquele que não tinha feito nada e deu para aquele que tinha mais. Nós prestaremos contas daquilo que o Senhor tem nos confiado. Através de Cristo, você tem suprimentos inesgotáveis para cumprir o seu propósito. Não chegue no céu e encontre um celeiro cheio de coisas
que você poderia ter usado aqui. Às vezes o que eu estou falando pode parecer loucura para você, mas vamos andar mais juntos que você vai entender sobre isso. O Senhor, Ele preparou tudo para que você tenha uma vida de piedade, para que você cumpra o seu propósito em Cristo. E aí então nós vamos começar a reunir os links agora toda a semana. Durante a semana agora no grupo dos adultos nós vamos falar a respeito de dia, né, e horário, que nós vamos ter um link dos homens e um link das mulheres. Não vai ser mais misto. Por quê? Para que nós possamos realmente tratar assuntos que é necessário tratar. Para que nós possamos realmente falar, ter conversas que são necessárias. Porque nós como homens, vocês como mulheres, precisam assumir a identidade. Nós precisamos assumir a nossa identidade em Cristo e manifestar o reino até que Ele venha. E essa é a ferramenta que o Senhor nos tem dado, e é assim que nós vamos caminhar daqui para frente. E eu confesso para vocês que, eu estou falando sério, mas eu estou muito alegre com isso, porque eu sei que nós teremos um avanço muito grande, nós teremos um crescimento poderoso. Por quê? Vai vir mais pessoas? Não, nós não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando realmente em você, para que você seja edificado e para que você cresça em Deus como nunca antes. Sabe, assim como Jesus, se é necessário, vai haver poda, nós vamos andar juntos, nós vamos ombrear uns com os outros, nós vamos gastar tempo de qualidade, nós vamos ter uma reunião maior onde nós reunimos os homens e reúnem as mulheres, e nós teremos também reuniões menores, situações que precisam ser tratadas pessoalmente, situações, visita que precisa na sua casa. Uma coisa ela não, como fala, não anula a outra, obrigado. Uma coisa não anula a outra, não é isso, mas realmente nós precisamos investir de uma forma um pouco diferente, para que cada um de nós desempenhe o seu papel no reino de Deus. Os links dos jovens, acho que só o Rafael que avisou? Diógenes e Patrícia, vocês avisaram? Não, né? Os links dos jovens também funcionarão dessa forma. Vai ser um link, serão 2 links de homens e 2 links de mulheres, né? A Patrícia e a Carol serão líderes de 2 links, o Rafael e o Diógenes serão líderes de outros 2 links. Muito provável que nos jovens tenhamos uma reunião mensal ou sei lá, bimestral, com todos os links juntos. Onde realmente vai ser poder de Deus. Mas a princípio realmente nós vamos trabalhar dessa forma, porque a necessidade ela pede que nós façamos assim. O Senhor, Ele nos criou para frutificar. Vamos ficar de pé, queridos? Para finalizar, quero falar algo para você. Quando eu olho para Jesus, pensando somente em mim, o relacionamento perde o sentido. Quando eu olho para Jesus, pensando em mim, o relacionamento perde o sentido. Porque eu não preciso conhecer o coração dele. Eu preciso apenas apresentar a minha lista de necessidades. Agora, quando eu me preocupo com aquilo que está no coração de Jesus, quando eu me preocupo realmente em cumprir um propósito, o relacionamento ele se torna necessário, porque no relacionamento nós falamos e nós ouvimos. A palavra de Deus, queridos, ela não tem segredo. A partir do momento que nós ouvimos, o Senhor espera que nós andemos daquela forma. Feche seus olhos